Na sociedade em que vivemos hoje, muito se fala sobre felicidade. Que você tem que buscar a felicidade, que você tem que ser uma pessoa feliz. Mas será que nós estamos entendendo exatamente que conceito é esse de felicidade? É sobre isso que nós vamos conversar no Papo de Psique de hoje. E vamos conversar com felicidade hoje com o psicólogo e professor Spencer Júnior. E o objetivo é que a gente traga aí umas informações muito bacanas para você. Spencer, bem-vindo ao Papo de Psique. Muito bem, Alexandre, eu agradeço o convite, né? O pessoal também, espero que goste aqui no nosso bate-papo. Spencer, muito se fala em felicidade na nossa sociedade atual. Parece que isso se tornou meio que uma obsessão, ser feliz. Isso é saudável? E antes da gente saber se é saudável, o que é felicidade? Bom, definir felicidade é entrar numa certa complexidade, porque tem uma relação com cada indivíduo. Mas eu posso dar alguns conceitos gerais. Pois não. Dentre eles, a felicidade não é um estado constante de alegria. E eu acho que esse é um dos grandes enganos da nossa cultura, que faz acreditar que o indivíduo ele precisa ter esse estado permanente e quando algo altera, ele estranha e se avalia por essa alternância de humor que é extremamente natural. Ele vai abandonando a sua própria natureza, desconhecendo o funcionamento da sua natureza e passa a aderir a um padrão artificial que é imposto a ele como esse modelo. Então, se ele não se encaixa no modelo, ele se sente então excluído. Essa exclusão faz com que ele se autoavalie e se autocondene, gerando uma culpa como um indivíduo fracassado, porque essa cultura modelar de um único tipo de felicidade, regido por um estado constante de alegria, de euforia, de excitabilidade, de que tudo depende de você, que cabe a você o seu sucesso, que o que você conseguir fazer está ao seu alcance, tá? Você consegue fazer desde que você entenda que está ao seu alcance, mas ao mesmo tempo você pode superar todos os limites. Essa superestimação das qualidades humanas leva às vezes as pessoas a não avaliarem de forma prudente, com bom senso, os riscos ou até seus próprios limites. A gente vai adentrar bastante nisso daqui a pouquinho. Eu queria só pegar um gancho aí dessa tua fala inicial, quando você coloca a questão do estado de alegria permanente. Percebe-se, e aí eu quero aproveitar esse gancho, que as pessoas hoje não querem mais sentir tristeza. É isso? Esse é o problema? Os estados que são considerados de humor contrários ao padrão de humor como felicidade, que é alegria constante, são considerados como estados antinaturais. E que não são? Não são, pelo contrário. E é até curioso pensar que a percepção da alegria vem justamente pela experiência da tristeza. O Khalil Gibran tem uma frase que eu gosto muito, acho que representará bem o que eu quero dizer. A tristeza nada mais é do que um muro separando dois jardins. É como que a experiência da música. Você não pode ter melodia se não tiver pausa. Sim. Então, a percepção de algo muito bom depende da percepção da falta daquilo. Por exemplo, muitas pessoas passaram a sentir muito júbilo nesta semana quando conseguiram encher o tanque dos seus carros. Inclusive estavam ostentando isso. Ostentando, mas uma prática expressivamente cotidiana que as pessoas nunca sentiriam tanta alegria como estão sentindo essa semana pela grande ameaça da falta de combustível. Ou seja, só perceberam a importância de um ato tão natural, isso, que às vezes você acha até irritante ter que parar no poço, porque estavam sem. Sob esse efeito da perda. Sim. No entanto, a inteligência, hoje que se trabalha em cima de sabedorias ou ciências voltadas ao bem-estar subjetivo humano, tenta fazer com que o indivíduo inverta um pouco essa lógica.
que é eu poder aprender a amar mais o que eu tenho e não apenas desejar o que eu não tenho. Porque o molde da frustração humana hoje dentro desse conceito de felicidade é que a gente nunca ama, ou quase nunca ama, o que nós temos, e estamos sempre desejando o que nós não temos. É uma permanência no vazio. Você não tem a experiência da gratificação, porque você não faz uma valorização do que você tem, do que você lutou, que você já possui, você não revisita aquilo que você desejou. Você não volta a desejar aquilo que você desejou e já tem, o que é algo assim bastante, eu diria, paradoxal. Como é que eu lutei tanto por uma coisa que eu já tenho e aquilo não me dá mais alegria? O que vai me dar alegria é aquilo que eu não tenho. Então, essa dissonância leva a um processo de desilusão. Eu vejo muito isso, Alexandra, que há um correlato hoje. A ilusão engana, mas a desilusão pode matar. Porque a desilusão é justamente a suspensão da esperança de que o indivíduo foi posto a ele, essa questão de ter que ter de todas as maneiras os recursos para que ele alcance os resultados, por isso que ele não consegue entender a tristeza como uma experiência de humor de aprendizagem, porque há o contrário. E aí entra a culpa. Por que a culpa? A culpa hoje é tratada de forma muito banal, né? Você não pode sentir culpa de nada. Eu penso que a culpa tem uma ação moral importante na vida humana. Por exemplo, se a gente pega um conceito de Santo Agostinho, que é importante, que é da Felix e culpa, ele faz entender que o indivíduo, na culpa, ele registra o erro para poder passar pelo arrependimento e chegar à reparação. Hoje as pessoas têm muito esse conceito de ser feliz se auto-perdoando para tudo. Se eu fiz um mal a Alexandra, eu preciso sentir-me culpado para poder reparar. É diferente da culpabilização, que é o culto permanente, a culpa com autopunição que não me leva à responsabilidade de reparar o meu ato infeliz. Então acho que tem um correlato também nessa questão que você coloca. As pessoas desconhecem as emoções suspensórias do estado permanente de alegria, que é posto como único parâmetro de felicidade. Quando isso ocorre, naturalmente a pessoa não apenas estranha a tristeza, como se estranha na tristeza. Ela se autodesconhece na experiência da tristeza, porque não é uma emoção que é posta para ela como algo que é importante e faz parte do processo da sua estabilidade emocional. Por quê? Porque a ideologia do consumo parte dessa simples lógica. Há vários estudos que mostram que a pessoa, quando está no estado permanente de alegria, são mais susceptíveis a consumir do que as pessoas em estado de tristeza. Perfeitamente. Até porque a tristeza leva a uma certa instância de introspecção reflexiva e crítica. Isso. As grandes obras de arte nasceram justamente desses movimentos, do aprofundamento, do ensimesmamento. A tristeza é uma emoção econômica. Ela não desprende muita energia para poder se reprocessar internamente. A alegria é uma emoção sem nenhum compromisso com a possibilidade da escassez. Quando você fala de suspensão da alegria, você estava falando ali com relação às emoções. Você está falando das emoções que dão base para isso, que podem dar base para a alegria, ou seja, essas emoções que a gente chama de tristeza, mágoa, elas de uma certa forma nos fazem valorizar ainda mais o processo da alegria, da felicidade? Sim, porque não são as emoções em si. Certo. Né? Por exemplo, a emoção da tristeza, ou a emoção raiva. É como você vai lidar com elas. Certo. Que é a dimensão cognitiva, que é a aprendizagem no uso daquela experiência. Por exemplo, se eu estou triste por alguma coisa. Isso. Tá? Mesmo que se tenha a tristeza endógena, que é aquela tristeza orgânica, que você não tem assim, um conhecimento de uma causa externa, aquilo já é um efeito, um processamento inconsciente de que aquilo está acontecendo por alguma coisa que teve no passado. Mas, em suma, o que você deve aprender com a tristeza e com a raiva é que determina o aspecto positivo dela. Ela em si nem é negativa nem é positiva, mas o comportamento que você vai desenvolver no entendimento sobre ela. O que acontece na alegria é que quando você consegue resolver uma tristeza, você tem alegria. Quando eu consigo canalizar positivamente a minha raiva, eu tenho alegria.
Quando eu consigo entender o ressentimento que eu desenvolvi em relação a uma pessoa e supero, eu tenho alegria. Mas para que eu possa entrar na fase superativa e de processamento, eu tenho que ter um entendimento daquilo como processo de aprendizagem e não como processos contrários ou anti-humanos. É justamente esse entendimento que está sendo castrado no comportamento do indivíduo, que desperdiça uma excelente matéria-prima e que é ela que substancializa a experiência da alegria. Vamos dizer que a alegria é sempre a resposta final dentro de um processo de entendimento sobre outras emoções que nós passamos a computá-las como negativas. Ou seja, é o processo final de um aprendizado. É uma resposta de toda uma construção. Veja, nem tudo que é contrário é negativo. A tristeza é contrária à alegria? É, mas não é por isso que seja negativa. Se eu souber decifrá-la, entendê-la e pô-la num movimento comportamental, ela vai me trazer uma alegria. Não é? Porque a alegria é uma emoção de potencialização. Ela é muito importante. O Spinoza, que foi um filósofo do século XVI, século XVII, já tem no seu tratado sobre ética algo belíssimo sobre isso, quando ele fala dos afetos tristes e dos afetos alegres. Então, o afeto alegre é aquilo que aumenta meu poder de viver, e da tristeza o que diminui. Mas a diminuição, ela não é subtrativa. Ela pode me dar uma reorientação de como novamente me potencializar, que seria voltar a ser alegre de forma mais consciente. Veja uma coisa importante, Alexandre, que é o seguinte: se eu esperar ser feliz só quando eu tiver alegria, eu estarei no estado permanente de incompletude. Sim. É o contrário. Se eu entender que a felicidade independe da alegria ou da tristeza, eu estarei no estado disposicional de enfrentamento mais saudável do que aquele que eu só tenho como parâmetro o estado permanente da alegria. Por quê? Porque esse conceito ele abraça as emoções humanas e faz entender que todos os humores faz parte naturalmente do processo psíquico humano, a maneira como propriedades atmosféricas fazem parte, como calor, frio. E sem essa alternância, eu não posso ter justamente a percepção. A felicidade é produto de uma alternância de humores que me faz perceber o bom e valorizá-lo. De que forma, por exemplo, as redes sociais hoje, elas interferem diretamente na construção dessa, vou usar um termo, desarrumação mental que a gente tem hoje com esses padrões? Porque rede social tem dois lados. Tem um pessoal que está sempre feliz. Feliz, sempre lindo, tudo maravilhoso, está viajando, está fazendo esporte radical, está com um corpo maravilhoso, está malhando. Então todo mundo que está aqui nos assistindo, com certeza, ou já fez, ou conhece alguém que já fez, o famoso selfie da academia. Estou aqui malhando, estou ficando bonito, bombado. E você tem um outro lado. Tem pessoas que aproveitam a rede social para fazer terapia. Porque hoje eu estou muito triste. Porque hoje eu estou isso, aquilo e aquilo outro. Esses dois extremos, eles são saudáveis ou não? De que forma as redes sociais estão colaborando hoje, né, para essa construção tão equivocada do conceito de felicidade? Eu acho que tanto de um como de outro tem um certo culto à aparência. Tá? Quem faz uso de publicar uma emoção triste e que faz isso como hábito virtual, por exemplo, entra no processo de autovitimização, que encontra nisso uma forma também de chamar a atenção. Sim. Por quê? Porque a autovitimização é o recurso que eu me utilizo justamente como eu percebo que eu não posso ser feliz o tempo todo. Então eu quero de qualquer maneira chamar a atenção. Eu quero aparecer. Tá? Se eu não consigo estar na performance da felicidade, eu vou para a autovitimização, mas eu quero aparecer. Tá? Quem vai para o culto performático da felicidade, que também está fazendo uso da questão das aparências, é um indivíduo que está dentro de um modelo, dentro de um padrão, que ele se insere para poder, de qualquer maneira, justificar
que ele, atendendo a essas exigências psicossociais ou as exigências virtuais, ele conseguirá ser aceito também. Então, no final, é a ideia de ser aceito socialmente, dentro do grupo que se auto-vitimiza, encontra nisto um recurso último de não ficar fora, mas pelo menos, mesmo na condição triste, estou sendo reconhecido. Estou sendo visto. Visto, né? Porque a ideia é a aparência. Tá? E o feliz também, que é aquele que se reconhece como eu dei certo no modelo. Só que isso cria uma patologia no comportamento. As pessoas ficam unidependentes da aprovação do outro. E vai desconfigurando o traço principal de pessoas mais saudáveis, que é o seu estilo próprio. Porque o elemento destruidor hoje da vida que tem no mundo virtual o padrão de felicidade, seja pela auto-vitimização ou pela superestimação narcísica das suas qualidades ou dos seus, vamos dizer assim, adereços gerais, né, físicos, sociais, estéticos, seja o que for, financeiros, econômicos, é o indivíduo que está justamente numa autoafirmação de que eu posso permanecer nesse espaço virtual. Que tipo de sentimento está por baixo de tudo isso? Insegurança, carência, baixa autoestima? A insegurança, ela é uma consequência de uma estruturação psicológica que não consegue se estruturar de outras formas. Por exemplo, essa questão de você ter sempre o dado comparativo da vida do outro para poder ser aceito dentro dessa comunidade virtual, ela é destruidora, porque faz você se distanciar da sua própria vida. Você tem um efeito de abandono da sua própria vida, você não se resolve na sua vida, você não se satisfaz na sua vida, você só se satisfaz se enquadrando nesse padrão. E quando isso não ocorre, é aquilo que eu te falei sobre a culpa. A culpa entra como um processo de que só coube a mim se eu não conseguir, pela experiência de fracasso, então eu sou responsável por isto. O sujeito perde esse exame crítico da sua própria realidade. Então, ele abandona a sua vida, se compara muito aos outros. Não tem como ele invejar. A inveja é a experiência de um entristecimento completo pela alegria do outro. E pelo esforço escamoteado de sentir alegria pela miséria ou desgraça do outro. Também tem esse viés. Mas todos os dois lados são dependenciais de eu ter uma gratificação na observação da vida do outro, no abandono da minha própria existência. Ou seja, eu passo a cuidar mais da vida do outro do que cuidar da minha. Exatamente. O seu olhar, ele fica voltado só, né, aquela experiência das mulheres, né, que ficavam debruçadas em suas janelas, as chamadas fofoqueiras, né, tendo como único prazer do seu dia estar olhando o que acontece na rua. A vida, né, alheia. A vida alheia, né? Então, na verdade, o mundo virtual é uma experiência de vida alheia. Mas tudo que é aquilo que é vida alheia se torna para você vida alienada. Porque o conceito de alienação é justamente o que é alheio a você. É quando fico voltado unicamente para o meu entorno e deixo de perceber a mim mesmo. Aí não é um esfacelamento do ego do indivíduo, né? Ele vai perdendo a sua própria identidade e entra no desespero. Se isso num adulto já tem, digamos assim, resultados preocupantes, que tipo de efeito isso pode ter, por exemplo, na mente de um adolescente ou de uma criança? Maior ainda, porque o adolescente ele fica sem alternativas de outros modos de existir. Um adulto, porque já passou por outras gerações, teve outras culturas, tem outras alternativas. Ele pode recobrar isso da sua memória. Para o adolescente, ele já é modelado, doutrinado no único padrão. Por isso que o comportamento ansiogênico, o comportamento da ansiedade, o índice de suicídio tem aumentado muito entre os jovens entre 15 e 29 anos de idade. Porque eles não conseguem vislumbrar esse futuro. Ele vive num tempo presente do aqui e agora da aparência. Porque eles são doutrinados, volto a dizer, a pensar que só tem isso, é assim. Eles não criaram laços sociais, eles não conseguiram se perceber
como entidades de interação viva, que isso dá um caldo emocional muito quente, porque é nessa troca que o indivíduo se constrói. Esses jovens são destituídos disto e reforçados no introspeccionismo isolacionista do mundo das imagens. E esse mundo das imagens faz uma reprodução do mundo físico, carnal, vivo, muito diferente. E quando eles vão ao contato desse mundo vivo, diferente, carne e osso, eles estranham. E reforça o isolamento. Inclusive o mundo vivo tem problemas, o mundo vivo tem... O mundo vivo é o mundo verdadeiro, que fere, mas que também cura. Sim. E esse mundo real, que nós abandonamos, porque ele é ao mesmo tempo ameaçador, como também possibilitador das nossas gratificações, criou esse tipo de dualismo de comportamento das pessoas, que elas vão optar pelo quê? Pelo mais fácil. Me escondo atrás da tela. Me escondo atrás da tela porque eu crio um recurso de proteção, sem entender que é um embate, que é um encontro com este mundo que me fortalece. Aproveitando essa sua deixa, nós estamos com as pessoas mais com baixa tolerância à frustração? Sim, por quê? Porque eu passo a entender nessa cultura da manipulação das imagens, onde eu posso tudo, onde eu posso ter um gozo através da manipulação da aparência, que tudo é permitido para mim, tudo é possível. O que acontece muitas vezes com o indivíduo, ele vai para o mundo real, o mundo concreto, e ele é desconstruído nisto, como eu disse anteriormente, ele tem uma sensação de estranhamento, ele não se reconhece como sujeito, na experiência da perda, na experiência de uma descontinuidade, numa experiência que diga para ele, o mundo não está a seu favor, o universo não conspira a seu favor. Na verdade, você é um menos na economia social que fará ser um mais para o outro. O menos Spencer fará com que muita gente que está na fila atrás de mim queira meu lugar. Então eu não tenho importância grande para a sociedade. Nem o universo está olhando para mim e me dizendo que eu sou um sujeito especial. A experiência da frustração tem um correlato com o sujeito narcísico. Por quê? Porque ele é doutrinado a pensar que ele é especial, que ele é extraordinário. Isso cria também um problema de identidade. Cria um problema de identidade porque ele se fixa na ideia de que por ser especial, extraordinário, o mundo tem que servir a ele. Ele percebe que ele tem direito a tudo. Eu tenho o direito de ser amado. Eu não tenho um dever de me fazer ser amado por alguém. Ou de amar alguém também. Ou de amar. Né? Então ele está sempre numa posição reinante, no sentido que o mundo servirá a ele, e quando isso não ocorre, que é o que normalmente não acontece, quando ele sai do ventre materno e percebe que o mundo é angustiante, naturalmente ele vai se sentir um sujeito, mais uma vez, estrangeiro na sua própria terra. Negar essas emoções, Spencer, que você falou, raiva, frustração, mágoa, muitas vezes tristeza mesmo. Que tipo até que ponto, até quando a gente consegue fugir disso? A gente consegue fugir disso uma vida toda? Porque algumas pessoas buscam saídas, vão para bebida, vão para as baladas, é sempre o amigo pagão, é sempre o cara que está em todas as festas, todos os encontros sociais, muito acessível, mas por dentro a dor está ali. Consegue se manter uma vida inteira assim ou isso estoura em algum momento? Não, isso vai estourar porque você não consegue fugir da sua própria sombra. Né? Então aquilo vai para algum lugar, porque é uma tensão. E por uma necessidade de equilíbrio orgânico, aquilo vai ter que ser expelido em algum momento. A expelição do que é reprimido é muito pior do que aquilo que poderia levar você ao enfrentamento para liberar a tensão de uma forma mais natural. Então o mal parcelado é sempre o mal acumulado. Pode inclusive estourar como doenças físicas? Somáticas, sobremaneira também degenerativas no âmbito psicológico, neurodegenerativas, todo tipo de adoecimento que caracteriza a condição precária do ser humano. Dá um exemplo pra gente da neurodegenerativa. Pessoas podem, com o tempo, de acordo com, por exemplo, uma emotividade muito fragilizada, precipitar alguns quadros demenciais.
alguns fatores psicossociais são correlacionados com fatores de precipitação, não apenas a quadros neurodegenerativos, como também a quadros de psicopatologia psiquiátrica. Alzheimer também poderia ter alguma relação? Não podemos chegar necessariamente como fator causal, mas como um dos fatores precipitadores, ou seja, que pode colaborar para esse processo. Porque na questão do Alzheimer existem outras causas genéticas e tem as causas ambientais, que é quando eu estou me concentrando nesses aspectos psicossociais. Certo. Mas é multifatorial, mas não podemos excluir a variável psicossocial. Então, pode dizer que ela precipita a depressão, precipita também adoecimentos psicológicos geral, né? Leva o sujeito, sim, a perder funções cognitivas em função do empobrecimento ocupacional, por falta de perspectiva de vida, por déficit de relacionamentos positivos, de ele estar se sentindo cada vez mais isolado da sociedade. Uma das grandes curas para o sujeito se soerguer do ponto de vista psicológico no mundo é ele ter um bom suporte social e um bom suporte psicológico, porque nem sempre suporte social é sinônimo de suporte psicológico. Sim. Eu posso ter 5.000 amigos no Face sem nenhum efeito na minha vida, suporte social, mas eu preciso ter 2 amigos íntimos, que é suporte psicológico. Que é aquele que na hora H chega junto, né? Ou então na hora da alegria, né? Porque muitas amizades se consagram muito mais na hora do sofrimento, que não é uma verdadeira amizade. Sim. Porque aquele indivíduo que se apodera do seu sofrimento não se pode ser visto como uma pessoa amiga apenas, a não ser que quando nas horas das alegrias ele esteja vibrando tanto quanto ele está se compadecendo nas horas tristes. Entendi. Né? Mas em geral é aquele que cria um sentimento de pertencimento. A quem você está se sentindo pertencente. E esse sentimento de não pertencimento, ele compromete toda a estrutura afetiva do indivíduo, porque a saúde emocional depende justamente de vínculos positivos com o mundo social. Esse é um dos agravantes desse processo, vamos dizer, de um indivíduo estar investindo nessa questão de um mundo das aparências, de perda de identidade, e essa identidade se forma onde? No barro da terra, e não na imagem virtual, né? Ou seja, para a gente falar de uma pessoa saudável, a gente tem que falar de uma pessoa que se permite tanto ter felicidade, como também sentir tristeza. E a partir disto, desenvolver uma aprendizagem que o coloque em um movimento proativo, resolucionador do que lhe provocou a raiva ou a tristeza. Não é? Por exemplo, o perdão. O perdão, ele é um ato extremamente sábio, em que você decide abrir mão do seu direito de ser vítima, para que eu não possa ficar ainda permanente na condição daquele que me deve. Então eu posso resolver cancelar minha dívida com o outro. Perdoando. Né? Por quê? Porque eu vou me sentir melhor. A manutenção de estar o outro me devendo me obriga a um laço emocional comprometido com ele ainda. Ou seja, de expectativa de saldo desse débito. Então, o perdão não é para o erro que o outro cometeu. O perdão é em relação àquilo que me prende ao outro. Quem se liberta sou eu, né? Sou eu. Né? Então, o perdão, na verdade, também não te coloca a injunção, a obrigação de ter que ficar bem o amigo com aquele que fez mal a você. Mas que obrigatoriamente coloca você ter que ficar bem com você e, ao mesmo tempo, o dever de não ter que fazer mal àquele que te fez mal. Mas também que eu não tenho que ficar apaziguado no sentido de dar o outro lado da minha face ou voltar a ser amigo. Eu tenho a escolha de ser ou não, mas eu tenho o dever, no sentido de saúde emocional, de resolver esse nó emocional que me atrela àquele que me deve. Muito bem. Spencer Júnior, muito obrigada pela tua participação aqui conosco, aqui no Papo de Psique. Espero que você tenha aproveitado bastante aí esse nosso bate-papo de hoje. E as pessoas que querem lhe achar, Spencer, onde é que podem lhe achar? Qual o telefone? Onde é que você atende? Meu contato 991620835. Eu quero aproveitar e agradecer também a Alexandra pela oportunidade, sempre para mim é muito prazeroso, tá? E vocês também espero que tire proveito do nosso bate-papo.
Com certeza. E se você gostou aqui do nosso bate-papo e do nosso vídeo de hoje, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para outras pessoas. É muito importante que outras pessoas possam também ter acesso a essas informações. Obrigada a você pela sua companhia até agora e até o nosso próximo Papo de Psique Entrevista.